Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso último vídeo no tema das funções inorgânicas, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante relembrar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo especificamente, nós vamos falar sobre o conjunto de substâncias inorgânicas chamadas óxidos, presentes, por exemplo, na ferrugem e no CO2, o gás carbônico que nós soltamos pela respiração e também na queima de combustíveis. Bora para o conteúdo? E nós vamos denominar como óxidos os compostos binários, ou seja, com dois elementos químicos, dos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Reparem que os compostos OF2 e O2F2, que já foram apresentados no vídeo sobre número de oxidação, não são considerados óxidos, já que apesar de serem compostos binários com oxigênio, o oxigênio não é o mais eletronegativo aqui, e sim o flúor. E para dar os nomes a esses compostos, nós temos uma nomenclatura oficial, onde a gente começa com os prefixos gregos mono, di, tri, somados à palavra óxido, de, mais um prefixo grego, do elemento que faz a duplinha com o oxigênio nesse composto. Então, se o composto binário, com dois elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, for Cl2O7, ele será chamado heptóxido de dicloro, onde o prefixo hept representa os 7 oxigênios e o prefixo di representa os 2 cloros. O Fe2O3 poderia ser chamado de trióxido de diferro, mas como nós veremos mais adiante, os óxidos metálicos costumam ser representados por outro tipo de nomenclatura. P2O5 é o pentóxido, 5 oxigênios, de difósforo, 2 fósforos, e o SO3 seria trióxido de monoenxofre, mas no geral esse mono aqui do elemento que faz o parzinho com o oxigênio pode ser omitido. É mais comum chamar o SO3 de trióxido de enxofre. Como eu já disse para o caso do trióxido de diferro, há um tipo de nomenclatura antiga que na verdade é muito mais usada para o caso de nós termos óxidos de metais, que novamente, do mesmo modo que acontecia para as bases, tem uma forma muito mais simples quando o metal tem uma única possibilidade de número de oxidação, uma única valência, e uma forma um pouco mais rebuscada quando nós falamos de valências múltiplas, como é o próprio exemplo aqui do ferro. Quando há um único número de oxidação para o metal, o nome do óxido metálico é dado por óxido de, seguido do nome do metal. E nos exemplos nós temos aqui o óxido de sódio, Na2O, óxido de prata, Ag2O, óxido de cálcio, CaO, e óxido de zinco, ZnO. Porém, se o metal tiver mais de um número de oxidação possível, nós precisamos ter algum mecanismo na nomenclatura para diferenciar os óxidos metálicos com esses diferentes números de oxidação. E novamente nós vamos seguir a mesma regra que foi utilizada tanto para os oxiácidos em um dos nossos vídeos anteriores, como também para as bases onde o cátion poderia ter mais de uma valência diferente. E nós usaremos o nome óxido seguido do nome do metal em ambos os casos, mas quando ele apresentar a maior valência, o maior número de oxidação, ele receberá o sufixo ico. E quando tiver a menor valência, o menor número de oxidação, receberá o sufixo oso. Ainda do mesmo modo como nós fizemos para as bases, é possível ainda usar a nomenclatura óxido de, nome do metal, seguido do número de oxidação ou da valência em número romano. E aqui neste exemplo, o óxido cúprico, onde o número de oxidação do cobre aqui é 2+, recebe o sufixo ico, porque tem um número de oxidação maior do que o óxido cuproso, onde o número de oxidação do cobre é 1+. Por isso, óxido cuproso, podendo ser chamados também de óxido de cobre 2, onde o 2 é o número de oxidação do cobre, ou óxido de cobre 1, onde 1 é o número de oxidação do cobre nesse segundo composto. O Fe2O3, presente na ferrugem, assim como na hematita, um importante minério de ferro, de acordo com essa nomenclatura, recebe o nome óxido férrico, já que o ferro neste composto tem o número de oxidação 3+, enquanto no óxido ferroso, o número de oxidação do ferro é 2+, podendo ser chamado, no caso do óxido ferro, de óxido de ferro 3, e no caso do óxido ferroso, de óxido de ferro 2, de acordo com o número de oxidação do ferro em cada um desses compostos. E se você ficou com dúvidas sobre como calcular esses números de oxidação, o link para o vídeo desse assunto vai aparecer aqui em cima.
Entrando agora um pouco para a classificação, nós podemos classificá-los sob dois aspectos diferentes. Um primeiro relacionado à sua reatividade química, que é o que eu vou dar mais ênfase aqui nesse vídeo. Então vamos classificar os óxidos como óxidos ácidos, óxidos básicos e assim por diante. Mas a gente também pode classificar os óxidos de acordo com o tipo de ligação que eles formam. Uma questão que eu vou comentar por aqui, mas que não será o principal foco. E do ponto de vista da reatividade química, nós percebemos experimentalmente que alguns óxidos, quando colocados para reagir com a água, provocam a diminuição do pH daquele meio. pH mais baixo do que o neutro significa que o meio ficou ácido, e vão ser, portanto, classificados como óxidos ácidos. E um primeiro exemplo aqui é o CO2, que reage com a água, formando ácido carbônico, que apesar de ser um ácido bem fraquinho, ainda assim é um ácido. E um segundo exemplo aqui é o SO2, que vai reagir com a água formando ácido sulfuroso, H2SO3. Da mesma forma que o SO3, trióxido de enxofre, também reage com a água formando H2SO4, ácido sulfúrico. Esses três óxidos, CO2, SO2 e SO3, estão relacionados com a acidez da chuva, por meio das equações químicas apresentadas aqui. E como sempre tem CO2 na atmosfera, toda chuva realmente é ácida. Mas como o ácido formado realmente é um ácido bem fraco, normalmente essa acidez é bem leve. Em uma atmosfera poluída com SO2, SO3 e também outros óxidos do elemento nitrogênio, que também tem caráter ácido, vão ser formados outros ácidos, deixando a chuva mais ácida do que o normal, causando por isso uma série de impactos ambientais, como a acidificação de rios, lagos e oceanos, a dissolução de alguns nutrientes importantes presentes no solo, assim como a degradação de uma série de construções humanas. E o CO2, emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis, além de contribuir para o aquecimento global, também tem um papel muito danoso para a vida marinha. Ao se dissolver em grandes quantidades na água do mar, apesar de formar um ácido fraco, causa uma redução significativa do pH dos oceanos, deixando por isso os oceanos mais ácidos e colocando por isso em risco uma série de organismos, como por exemplo os corais, que têm a sua estrutura de carbonato de cálcio, que é um sal de caráter básico e por isso passa a ser degradado por essa acidez. E esta característica dos óxidos ácidos, de reagir com a água formando ácidos, confere para eles também uma outra possibilidade de nomenclatura que eventualmente também é usado, vocês podem encontrar por aí, de forma que o dióxido de carbono também é chamado de anidrido carbônico, o dióxido de enxofre de anidrido sulfuroso e o trióxido de enxofre de anidrido sulfúrico, onde a palavra anidrido se refere a sem água. Afinal, nós podemos imaginar a formação de cada um desses óxidos aqui, pegando o ácido carbônico e tirando uma água, formando anidrido carbônico, pegando o ácido sulfuroso e fazendo ele perder uma água, formando dióxido de enxofre, ou anidrido sulfuroso, pegando o ácido sulfúrico, fazendo ele perder uma água e chegando ao anidrido sulfúrico. Há também alguns óxidos, como aqui no exemplo, o pentóxido de difósforo, que pode reagir com quantidades cada vez crescentes de água, formando os ácidos metafosfórico, ao reagir com apenas uma água, pirofosfórico, ao reagir com 2 águas, e ortofosfórico, ao reagir com 3 águas. Esses óxidos ácidos, em geral, são formados pela ligação do oxigênio em algum ametal, algum elemento com alta eletronegatividade. E aí, nesses casos, seriam, portanto, substâncias covalentes, formando, por exemplo, as moléculas de CO2, SO2 e SO3. Mas existem também óxidos ácidos de alguns metais, e no caso seriam os metais, com um número de oxidação mais 5, mais 6 e mais 7. Como, por exemplo, o Mn2O7, que é o anidrido permangânico, assim como o trióxido de cromo, CrO3, que ao reagir com a água, forma o ácido crômico, H2CrO4. Já os óxidos básicos são aqueles compostos que, ao reagirem com a água, provocarão um aumento do pH, se comportando, portanto, como bases. Esses compostos, na sua reação com a água, então, formarão os hidróxidos. Um exemplo disso é a cal virgem, o óxido de cálcio, que reage com a água, formando hidróxido de cálcio, CaOH entre parênteses 2, também chamado de cal hidratada. No geral, nós encontraremos esses óxidos básicos formados por metais, normalmente aqueles de inox mais 1 e mais 2, e alguns casos bastante comuns
são os metais alcalinos, como o sódio e o potássio, e alcalino-terrosos, como o magnésio e o cálcio. No entanto, alguns outros metais com NOx mais 1 e mais 2 também tendem a formar óxidos básicos. E esses óxidos básicos reagem também com os óxidos ácidos que nós acabamos de discutir. E assim como um ácido reage com uma base, o produto da reação entre um óxido ácido e um óxido básico também é um sal. No caso aqui, o carbonato de cálcio presente no giz. Do ponto de vista da ligação, como nós temos o oxigênio ligado a átomos que perdem elétrons com facilidade, o caráter da ligação tenderá a ser iônico. Há também nesta classificação alguns óxidos que são considerados anfóteros, que vão reagir como ácido ou como base, dependendo da substância com a qual reagem. Esses óxidos anfóteros, na verdade, não reagem com a água, mas vão reagir com bases, e aí quando reagir com a base vai se comportar como ácido, e vão reagir com ácidos, e quando reagirem com ácido vão se comportar como bases. E aí, neste caso, nós teremos normalmente os metais com número de oxidação mais 3 e mais 4, já que aqueles mais 5, mais 6 e mais 7 eram óxidos ácidos, e os mais 1 e mais 2 se comportavam como óxidos básicos. O óxido de zinco 2+, apesar de ser 2+, também se comporta como anfótero, e do chumbo 2+, também. E os demais aqui exemplos se enquadram nos mais 3 e mais 4. Do ponto de vista da ligação, eles normalmente estão numa situação intermediária, entre ligação iônica e covalente. No caso aqui dos óxidos metálicos, mais puxado para a iônica. E por fim, nós temos também alguns óxidos considerados como neutros, que não vão reagir nem formando ácidos e nem formando bases. E alguns exemplos são o monóxido de carbono, CO, o monóxido de mononitrogênio ou monóxido de nitrogênio, NO, e o monóxido de dinitrogênio, N2O, também chamados de óxido nítrico e óxido nitroso, respeitando a regra de que o maior NOx leva o sufixo ico, e aqui o nitrogênio tem NOx mais 2, e o menor NOx leva o sufixo oso, e aqui o nitrogênio tem NOx mais 1. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!